Olá você, salve, salve nação rubro-negra, muito bom dia, está no ar a primeira edição do programa do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. Torcida do Flamengo pede saída de Maurício Salgado após começo desanimador do time feminino. Flamengo vence Paulistano no Rio e consolida liderança no NBB. Gerson corre o risco de ser suspenso pela Câmara Nacional de Resolução de Litígios. Condenação de Gabigol vai contra a decisão anterior da própria Justiça Desportiva e pode ter reviravolta. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. O Flamengo venceu ontem o Paulistano por 81-68 no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. A partida valeu pela 22ª rodada da temporada regular do Novo Basquete Brasil, o NBB. O ala Gui Deodato foi o destaque do jogo, tanto na defesa quanto no ataque. Ele foi o cestinha da partida com 17 pontos. O próximo jogo do Orgulho da Nação vai ser contra o São Paulo, em casa, nessa próxima quinta-feira. O jogo começou equilibrado. No primeiro quarto, o Flamengo não conseguiu ficar na frente do time paulista. Os dois times trocaram pontos em período de pontuação baixa. Olivinha foi perfeito, com 7 pontos em 7 tentados. No final, parcial de 18-18. O segundo período obedeceu a mesma rotina do primeiro, mas dessa vez o Flamengo conseguiu ser um pouco melhor do que o paulistano. Olivinha comandou a lista de cestinhas, mas apenas com 5 pontos. A força coletiva do Flamengo garantiu a parcial de 22-18. Os dois times foram para o intervalo com o placar de 40-36 para o Flamengo. Foi no terceiro quarto que o Flamengo ganhou o jogo. Com a defesa forte e a pontaria afiada, o rubro-negro abriu vantagem logo no início e não reduziu mais a velocidade. Gui Deodato, 8 pontos e Gabriel Jaú, 7 pontos, assumiram a artilharia. No final, a parcial de 23-14 para o Orgulho da Nação. No quarto período, Gabriel Jaú teve grande atuação defensiva. Na frente, Olivinha e Gui Deodato castigaram a defesa do paulistano. O Flamengo trabalhou os 12 minutos com calma para preservar a vantagem. Fecharam o quarto com um empate de 18-18 e vencer mais uma partida por 81-68. Depois do jogo, Gabriel Jaú do Flamengo falou sobre a vitória. Aspas, a gente sabe que contra o paulistano é muito duro, é uma equipe jovem e intensa, então temos que entrar concentrados desde o primeiro minuto. Com o resultado, o Flamengo manteve a liderança do NBB com 27 vitórias e apenas 5 derrotas, faltando apenas 2 rodadas para o final da temporada regular. O futebol feminino do Flamengo não encanta seu torcedor nesse começo de ano. Mesmo com um investimento alto e a chegada de craques, o rubro-negro vem deixando a desejar. Depois de mais uma derrota no Brasileirão, a pressão para que o clube aí demita o técnico Maurício Salgado só vem aumentando. O último jogo do mais querido, que aconteceu nessa segunda-feira, dia 25, escancarou mais problemas no time. Diante do Corinthians, atual campeão brasileiro, o Flamengo até que começou bem e abriu o placar com a Darlene, mas não conseguiu segurar a vitória parcial por muito tempo. O Corinthians empatou no fim do primeiro tempo e virou a partida na metade da etapa final. A Glaucia chegou a diminuir nos acréscimos, porém não foi suficiente para evitar a nova derrota por 3-2 do Flamengo. O revés confirma o pior início das meninas da Gávea na história da competição. Antes de perder para o Corinthians, o Flamengo já havia sido superado pelo Cruzeiro e pelo Palmeiras. Vale destacar que o time já dava sinais preocupantes antes mesmo do Brasileirão Feminino começar. O Flamengo teve um desempenho péssimo na Supercopa Feminina, caindo ainda nas quartas de final e ficou como vice na Copa Rio. E segundo a torcida, o técnico Maurício Salgado é o grande responsável por isso. Afinal, falta de jogadores qualificadas está fora de questão, já que o clube investiu em 9 contratações apenas no começo desse ano. Entre os reforços estão as jogadoras Cristiane, Barbieri, Jenny e Dei Silva. Para grande parte da nação, o treinador não sabe aproveitar as ótimas peças que tem no elenco.
O Gerson do Flamengo corre o risco de ser suspenso pela Câmara Nacional de Resolução de Litígio depois de ter sido julgado por rescindir com o agente Frederico Pastorello em 2020. Segundo informações divulgadas pelo portal Globo Esporte, o jogador deverá pagar R$1,5 milhão a um empresário com quem tem litígio desde 2020. O prazo para que o jogador do Flamengo quite os débitos com o agente é até o dia 3 de abril. Já na próxima semana, caso o Gerson não realize a quitação do débito, poderá ser suspenso. Ainda em 2020, o pai do Gerson, seu Marcão, entrou com uma notificação na Câmara Nacional de Resolução de Litígios, alegando nulidade do contrato de representação com a PIP Sports Management, empresa do Pastorello. Segundo o pai do Gerson, a empresa, que tinha sede em Mônaco, não tinha licença para atuar no Brasil e, além disso, ainda segundo a alegação do Marcão, Pastorello não tinha licença da CBF quando foi firmado o contrato. A CNRD entendeu que a rescisão contratual do pai do Gerson com o Pastorello se deu sem justa causa. Sendo assim, a Câmara decidiu advertir o Gerson e aplicar o pagamento de R$1,5 milhão. Com um empate eletrizante ontem do Brasil contra a Espanha no Santiago Bernabéu, na Espanha, casa do Real Madrid, por 3-3, a seleção brasileira fez outra boa partida e só não saiu com a vitória porque foi garfada pelo árbitro português, que deu 2 pênaltis, no mínimo duvidosos, convertidos em gol pela Espanha. Os gols do Brasil foram marcados por Rodrigo, Endrick e Paquetá. O destaque do jogo, mais uma vez, foi o Fabrício Bruno, que está no auge da sua carreira. O zagueiro de 28 anos, titular absoluto do Flamengo e convocado pela primeira vez para a seleção brasileira, na qual atuou nos 2 amistosos, segue sem ser driblado na temporada, nos 11 jogos em que participou em 2024. De acordo com informações do perfil Datafoot, Fabrício Bruno ainda não sofreu dribles na temporada, mesmo atuando em jogos pela seleção brasileira. O zagueiro do Flamengo passou batido nos jogos contra a Inglaterra, em Londres, e ontem contra a Espanha, em Madrid. Nos 2 jogos comandados por Dorival Júnior, o Fabrício Bruno foi titular. No segundo, contra a Espanha, em Madrid, o zagueiro do Mengão não foi driblado e realizou 5 ações defensivas. Além disso, acertou 53 dos 58 passes no jogo, alcançando um aproveitamento espetacular de 91%. Antes da bola rolar, o nome do Fabrício Bruno gerou incômodo e críticas de torcedores rivais e até de comentaristas que se dizem flamenguistas. No entanto, depois dos 2 jogos, o defensor do Flamengo foi um dos mais elogiados ao término dos jogos. E quem criticou, segundo o nosso eterno Zagallo, vai ter que engolir o Fabrício Bruno na seleção. Meus amigos e minhas amigas, eu não sei se isso está acontecendo só comigo, mas eu vibrei demais ontem com a atuação da nossa seleção. Confesso para vocês que há muito tempo que eu não tinha esse sentimento, eu não tinha tanto interesse num jogo da seleção. Eu fiquei ansioso até a hora do jogo, eu torci muito, xinguei demais aquele juiz português que claramente ajudou o time da casa dando 2 pênaltis que para mim não aconteceram. O Dorival e os jogadores do Flamengo que lá estão, em sua grande maioria jovens, resgataram aquela vontade de ver a nossa seleção jogar, que a gente tinha até bem pouco tempo atrás. Pelo menos eu vejo e sinto assim. Que bom que isso está acontecendo comigo. Eu tenho certeza que também está acontecendo com muita gente. Pra cima deles, Brasil, parabéns pelas 2 atuações excelentes. Atuações contra 2 das melhores seleções do mundo e na casa deles. Show de bola, parabéns, Dorival. Você é o máximo. Só o Braz não vê isso. Maravilha, se você está curtindo o nosso programa, então não esquece, manda abraço agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá essa moral, vou ficar muito feliz com você. Aperta o botãozão inscrever-se, aperta o sininho ali, pronto, rapidinho, você me ajudou demais, muito obrigado. A condenação do Gabigol por fraude na coleta de amostra para exame antidopagem não desceu bem para boa parte da torcida do Flamengo.
Nessa segunda-feira, o Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem suspendeu o jogador do Flamengo por 2 anos contados a partir de 8 de abril de 2023. Com um placar de 5-4, o jogador só pode voltar ao futebol em 7 de abril de 2025. No X, antigo Twitter, o rubro-negro José Peralta publicou longo fio nessa terça-feira sobre o tema. O Peralta foi ao site do próprio TJAD para buscar jurisprudência sobre julgamentos baseados no artigo 122 do Código de Justiça Desportiva. O que ele achou foi surpreendente. No caso destacado, o entendimento é o oposto ao que foi aplicado no julgamento do Gabigol. Em acórdão publicado em novembro de 2022, um caso de suposta fraude, artigo 122, cometida por gerente de futebol de clube da Série A do Campeonato Brasileiro, é julgado pela segunda Câmara e depois pelo Pleno. Nos 2 casos, há a maioria de que a fraude é caracterizada por uma ação deliberada e intencional de burlar o processo de coleta das amostras para exames antidopagem. Ainda no fio, o Peralta ressalta que o acórdão deixa claro que a fraude não admite a forma culposa, ou seja, sem intenção. É preciso que tenha havido dolo ou intenção de subverter o processo de checagem antidopagem. A relatora do caso afirma que fraude é coisa séria e que a intenção de burlar as regras deve estar sendo provada e punida. No site do TJAD há uma área de jurisprudência. Nela, fazendo uma busca por fraude, podemos encontrar 2 acórdãos, um da segunda Câmara e outro do Pleno. É um caso de fraude, artigo 122, na modalidade tentada. O nome é omitido, mas é alguém que é gerente de futebol da Série A. Ainda no fio, o Peralta pede atenção ao fato de que tanto a World Anti-Doping Agency, a WADA, quanto a Corte Arbitral do Esporte, a CAS, entendem que fraude engloba atos como troca de amostras, diluição das mesmas, corrupção de funcionários, entre outros desvios de condutas. O caso referente a Gabigol segue agora para o julgamento de recurso na CAS. O José Peralta encerra o fio deixando claro que não encontrou o acórdão do processo do Gabigol, por isso não poderia tecer comentários sobre as acusações feitas ao atacante do Flamengo. No caso apresentado no site, o acusado foi absolvido por unanimidade. O Flamengo tomou uma decisão relativa ao futuro do Gabigol. O clube confia amplamente que vai conseguir um efeito suspensivo em relação à punição imposta ao jogador pela Justiça Desportiva Antidopagem e, por isso, decidiu manter a sua inscrição na Copa Libertadores da América 2024. De acordo com o portal GE, o nome do Gabigol estará na lista de 50 jogadores que o Flamengo precisa enviar à Conmebol até essa sexta-feira. A listagem se refere aos jogadores que defenderão o clube na fase de grupos, que vai do início de abril ao final de maio. Mesmo que o nome do Gabigol esteja na lista enviada à Conmebol, o jogador nesse momento não tem condições de jogo, porque ele está suspenso do futebol até 7 de abril de 2025. O Flamengo vai apresentar recurso contra a suspensão de 2 anos à Corte Arbitral de Esportes, a CAS, na Suíça. O clube confia que tem elementos para reverter essa decisão. Nesse período que o Gabigol ficar longe dos gramados, será recompensado ao Flamengo. Isso porque, de acordo com informações do jornalista Mauro César Pereira, a equipe carioca vai ficar isenta de pagar os vencimentos do jogador, que são superiores a R$1 milhão por mês. Além do período que ele vai ficar fora, terá que ser recompensado ao Flamengo. Por isso, se a punição não for revertida, o jogador vai ter uma renovação de forma automática com o Flamengo, que vai até janeiro de 2026. Mas vale destacar que essa extensão contratual seguirá os mesmos moldes da atual. O contrato pode ser prorrogado pelo período em que ele estiver fora. Então, se no recurso ao tribunal e não conseguirem diminuir aí a pena ou eliminá-la, o Gabigol vai ficar sem jogar até abril do ano que vem. Aspas, o contrato pode ser prorrogado pelo período em que ele ficar afastado.
Contrato com o Flamengo, ele vai até dezembro, ou seja, 9 meses. Significa que ele vai voltar ano que vem. E o Flamengo tem direito de renovar o seu contrato até janeiro de 2026. Ou seja, o contrato do Gabigol, que terminaria no final de 2024, pode se estender até o começo de 2026. E nesse período sem jogar, o Flamengo pode suspender os seus salários. Não paga o salário, o jogador está suspenso. E em um primeiro momento, o jogador e o clube estão juntos. Vai recorrer junto com o jogador, mudar essa situação. Esse é o objetivo do Flamengo, disse lá o jornalista. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço. Bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!